Yankuba Minteh se tornou o jogador sub-20 da África mais caro do mundo e deve ser um dos grandes destaques jovens da próxima Premier League pelo Brighton. E hoje você vai conhecer a história magnífica de Yankuba Minteh, um jogador vindo direto de Gâmbia. Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. De forma aleatória, por favor, se inscreva no canal. E para quem já está sempre aqui, galera de Angola, Moçambique, Brasil, Guiné-Bissau, Portugal, todos os lugares do mundo, seja bem-vindo. Já convido a deixar um like aqui para ajudar nós, que aqui é conteúdo independente, conteúdo de nicho, então a gente precisa sempre dar um like para o nosso conteúdo chegar mais longe, beleza? Gâmbia, e para quem não conhece Gâmbia é um país bem pequenininho, como vocês podem ver nesse mapa aí, é um país que basicamente é encravado junto com Senegal. Gâmbia e Senegal já foram o mesmo país, e Gâmbia é o país de menor extensão territorial da África, um dos menores países do continente africano, que é gigantesco. Então você fica imaginando um jogador que sai desse país que é menorzinho, uma espécie de primo mais novo de Senegal, para simplesmente ganhar o mundo e se tornar a transferência mais cara de um jovem sub-20 da África. Mas para isso, a gente precisa falar também dessa geração de Gâmbia, né? Gâmbia é uma seleção que chegou nas quartas de final da Copa Africana das Nações em 2022 e vem com uma geração muito interessante. Yankuba Minteh é a principal estrela dessa geração. Aquela geração que chegou às quartas de final de 2022, que tinha Musa Barrow e outros jogadores que fizeram seu nome aí em clubes de menor proporção na Itália, agora tem Yankuba Minteh, que recém jogou a Copa Africana no começo de 2024. Então a gente tem uma série de talentos de Gâmbia, que é um país em ascensão dentro do futebol africano de seleções, e o Minteh é o jogador que mais representa, é o iceberg, digamos assim, desse talento geracional dessa atual geração de Gâmbia. Como vocês podem ver nessa foto, cara, ele se formou no Steve Biko. O Steve Biko FC é um dos principais formadores nacionais ali no país de Gâmbia também, e ele fez os testes, se formou no Steve Biko, e essa imagem que vocês estão vendo aí é basicamente de 2 anos e meio atrás, aonde ele começou a se destacar, e aí o Odense, que é um clube lá da Dinamarca, né, destacou e contratou ele, né? Lembrando que ele já vinha se destacando especialmente na seleção sub-17 de Gâmbia, especialmente nos torneios africanos, digamos assim, de base, e aí chamou a atenção do clube mais das ligas periféricas, digamos assim, né? E tem uma outra questão muito importante para a gente tratar, né? Como as ligas mais periféricas da Europa, Dinamarca, Noruega, países da Escandinávia, ali, digamos, tem revelado bons talentos africanos que depois acabam indo em projetos maiores e ligas mais competitivas da Europa. E o Minteh foi um desses caras que foi captado pelo Odense. Então, assim, basicamente, cara, o Minteh jogou uma temporada no Odense e já se destacou tanto até o Newcastle da Premier League, o contratá-lo. O Newcastle é uma equipe que está em reformulação, né, nos últimos anos, nas últimas temporadas, contratou ele, só que ainda ele não tinha aquela experiência para jogar Premier League. E aí acabou emprestando o Minteh, o jovem de Gâmbia, para o Feyenoord. E aí a sua vida basicamente mudou. Quando ele chega na Holanda para o Feyenoord, ele encontra um cara chamado Slot. Slot, que atualmente é o técnico do Liverpool, substituto do Jurgen Klopp na Premier League. E aí a sua vida muda. E agora a gente pode detalhar um pouco mais, né? Já falamos que é um cara que nasceu em Gâmbia, que faz parte dessa próxima e atual geração de Gâmbia dentro do futebol de seleções no continente africano. Então agora a gente vai falar de questões táticas e de características e o porquê esse jogador chamou tanto a atenção do Newcastle primeiro e agora também chegando ao Brighton da Inglaterra. Porque é nesse Feyenoord que ele se destaca muito na Eredivisie. A Eredivisie não é uma das ligas mais competitivas, mas tem se destacado na última década, especialmente por liderar aí alguns projetos, o AZ Alkmaar, Ajax, Feyenoord, PSV, o Vitesse, né, mais antigamente também, com bons jovens que acabam aí sendo emprestados para esses times e depois voltam para ligas mais competitivas. O Minteh encontrou o slot e uma característica do Minteh é o 1 contra 1. Nessa temporada da Eredivisie, a última, né, 23-24, ele se destacou por ter a maior taxa de dribles acertados por jogo na Eredivisie. Basicamente 3,6 dribles certos naquele último terço
de ataque, tá? O que mostra que ele é um jogador muito bom no 1 contra 1, uma característica muito interessante de atacantes dessa geração de Gambia, que já teve e tem ainda como Musa Barrow, né, que é a principal figura, digamos assim, da geração passada e barra presente ainda, mas já passando o bastão futuramente para Minté, que são esses jogadores muito bons no 1 contra 1, muito rápido. Então, o 1 contra 1 do Minté é muito bom, como vocês podem ver, ele se destacou muito na Eredivisie, chegou a jogar Champions League também pelo Feyenoord. Então, a primeira característica do Minté é essa, muito bom no 1 contra 1, uma taxa de dribles certos muito alta, que foi ser o jogador mais rápido e o jogador mais driblador da Eredivisie, sempre puxando as jogadas pelo lado direito e partindo em profundidade, né, aquelas jogadas de linha de fundo, ou partindo para o meio para finalizar, ou mesmo para fazer jogadas de associação, como vocês podem perceber. Então, é um jogador que potencializou muito o setor ofensivo do Feyenoord, do slot, e se destacou muito na Eredivisie por ser esse jogador muito bom no 1 contra 1, por ser um jogador muito rápido nas transições ofensivas e, sobretudo, um jogador muito interessado em questões táticas, em recompor sem a bola também. E aí, olhando dentro da característica do Brighton, como o Brighton tem contratado atletas na Premier League nas últimas temporadas, o Brighton é uma equipe que consegue sempre, naquele processo, de captar jogadores e depois vender pelo triplo. Mas tem uma característica do Brighton que, ao contrário de outros clubes que já conseguem ambientar muito rápido numa primeira temporada, como o Borussia Dortmund ou outros intermediários, não é o caso do Borussia Dortmund, mas outros clubes intermediários contratam jogadores para vender ali mais à frente, é que o Brighton normalmente contrata jogadores que ainda estão um pouco crus e que necessitam, em grande parte, de pelo menos uma temporada para amadurecer o seu jogo. E aí, dentro dessa questão da Eredivisie, a gente pode até citar alguns exemplos, né? O Gakpo, por exemplo, se adaptando ao estilo ali tático do Liverpool, do Jurgen Klopp, que agora vai ser com slot, né? Outros jogadores da Eredivisie, Van de Beek no Manchester United, ação famosa também do Ajax também, sair da Eredivisie para a Premier League teve uma dificuldade de adaptação no primeiro momento. Então, assim, o Minté, a gente tem que colocar em conta que ele ainda é um jogador para a Premier League um pouco cru, só que ele é um jogador que eu acredito que já chegue para jogar de fato, né? Eu acho que ele vai ter menos dificuldades de adaptação à Premier League, porque ele tem uma outra característica dele. É um jogador que é muito bom em transições ofensivas e puxando contra-ataques. Se a gente for dar uma olhada no contexto tático do que foi o Brighton na última temporada com o De Zerbi, que agora vai treinar o Olympique de Marseille, é uma equipe que gosta de subir muito as linhas sem a bola, marcar pressão e, sobretudo, necessita sempre de jogadores rápidos pelos lados. O Adingra, por exemplo, da Costa do Marfim, é um desses exemplos. O Inciso jogando mais por dentro do Brighton. E agora eu acho que o Minté é esse jogador que é a cereja do bolo para esse projeto que contratou ele por mais de 30 milhões de euros, né, o jogador africano sub-20 mais caro da história do mercado de transferências, nascido no continente africano. Eu acho que ele não vai ter tantas dificuldades assim como outros jogadores tiveram, como Moisés Caicedo, antes ainda de estourar, o Carlos Baleba, o camaronês, ainda que recém teve a última temporada no Brighton. Então o Minté é esse jogador muito proveniente dessa escola ali da África Ocidental, perto de Senegal, Costa do Marfim, por exemplo, Gâmbia, que são jogadores muito bons no 1 contra 1, rápidos, mas como ele teve essa escola junto com o Slot, que é um treinador extremamente tático dessa nova escola da Holanda, o Minté ele já chega um pouco mais pronto dentro do que o Brighton pode pedir de características e comportamentos táticos para ele jogar a Premier League. E aí eu acho e acredito muito que o Minté é esse jogador especialmente que dá certo na Premier League, que é uma Premier League com muita intensidade, não só técnica. Intensidade técnica, como vocês podem ver, por exemplo, ele tem, né, muito bom no 1 contra 1, rápido, uma taxa de dribles muito alta, mas sobretudo na Premier League você precisa ter uma intensidade física, e o Minté tem essa intensidade física para correr em contra-ataque, para correr em transição ofensiva, mas também para recompor sem a bola e recuperar ela o mais rápido possível, que é uma escola ou uma ideologia tática que o Brighton
gosta sempre de implementar nas últimas temporadas da Premier League. Transições rápidas, jogadas rápidas, passes curtos, chegando muito rápido dentro do gol ou dentro da área, né? Justamente para abastecer ali o João Pedro, que é o brasileiro. Ou seja, o Mintê, então, é o cara que há basicamente 2 anos e meio atrás estava no Steve Biko de Gâmbia, foi para uma liga mais periférica da Europa, o Newcastle viu, o contratou, não aproveitou o Newcastle, inclusive eu achei que o Newcastle iria aproveitá-lo, só que a taxa de transferência ajuda muito o Newcastle para conseguir contratar, né, em relação ao fair play financeiro. Então, assim, essa venda para o Brighton acabou para os cofres do Newcastle sendo muito bom e muito vantajoso para a equipe ali da Inglaterra. Então, veremos Mintê, um jogador que me agrada muito as características dele do Feyenoord. Agora vai ter essa transição da Eredivisie para a Premier League e não é fácil, nem todos os jogadores conseguem fazer essa transição e essa adaptação tão rápida, mas pelo que eu vi do Mintê, é um jogador, vou falar um termo que é, assim, é um pouco de exagero? Mas é um jogador perfeito para o estilo de jogo e para a escola tática do Brighton e para a escola dessa Premier League da última década, de muita transição, de muita intensidade física, tática, de muita intensidade de jogo no geral. E o Mintê, ele parece ser esse cara perfeito dentro desses requisitos que eu acredito que o Brighton queira dele para a próxima Premier League 24 e 25. Ou seja, é um jogador que foi comprado por mais de 30 milhões, 33 milhões, um pouco mais de euros, e que pode render o dobro ou o triplo lá na frente. Lembrando que o Slot, agora, treinador do Liverpool, pediu o Mintê para ser uma espécie de sombra ali do Mohamed Salah ou até o substituto do Mohamed Salah, caso o Mohamed Salah saísse ou saia do Liverpool. Então, o Slot adorava o Mintê. Então, é esse jogador que a gente vai poder aí ver nessa próxima Premier League jogando pelo Brighton e que você está aqui assistindo, e eu agradeço demais por você. A gente está sempre aqui monitorando jogadores jovens africanos, sempre lá, tá? África Mamba Oficial no TikTok, também no Instagram, sempre trazendo vídeos, e aqui com mais de 100 vídeos sobre futebol africano. E aí, o que você acha do Mintê dentro desse projeto, que já tem Adingra, o marfinense, tem o Baleba também, o camaronês, né? Tem o Osman Bukhari, um outro jogador que veio da Dinamarca também, que ainda está se adaptando, jogador de Gana. Então é um Brighton bastante africano para a temporada 2024-2025, e você que gosta de analisar a Premier League e ver quem são as próximas promessas dessa temporada, deve ficar de olho no Mintê, o cara que veio do menor país em extensão territorial. Deixa a curtida aqui, cara, ajuda, nós é independente, nós precisa muito disso, tá bom? Nós precisamos. Deixa a inscrição e deixa a curtida aqui. Não esqueça que a África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo e até a próxima. Fé!